A Constituição Federal de 1988 prevê a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Mas até a gente chegar nisso, teve um longo processo. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Meu nome é Gabriel Máximo e eu volto já já. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre como aquela teoria de separação de poderes que o Ian te explicou lá no primeiro vídeo vai ser aplicada aqui no Brasil nas nossas 7 constituições. A primeira Constituição do Brasil é de 1824, é a que vai reger o Império, e nela a gente tem 4 poderes. Isso porque os constituintes da época foram influenciados pelo Benjamin Constant, que era um político e pensador francês, que previa essa separação para as monarquias constitucionais, que é a forma como o Brasil vai se organizar durante essa época. Então o poder moderador seria exercido pelo imperador e ele teria predomínio sobre os outros 3. O poder judicial, que era como era chamado o poder judiciário na época, o poder executivo, exercido pelos ministros do imperador, que ele nomeava, demitia ao bel prazer, assim como ele quisesse. O poder legislativo, exercido pela Câmara dos Deputados, que tinha mandatos eletivos para 4 anos, mas a gente tem que lembrar que nessa época só podia ser votado quem tinha dinheiro, então não era uma coisa muito representativa. E o Senado, que tinha mandatos vitalícios, assim. E o imperador é quem escolhia quem ia exercer a função de senador dentro do Império. Essa divisão de poderes vai durar até 1889, que é quando a gente vai ter a proclamação da República. E aí, em 1891, a gente vai ter a nossa primeira Constituição Republicana do Brasil. Nela, que foi bastante influenciada pela Constituição norte-americana, a Constituição estadunidense de 1787, a gente vai ter uma separação clara de poderes, assim como previa Montesquieu, em executivo sendo exercido pelo presidente da República, com mandato de 4 anos e não podendo se reeleger, exercido também o legislativo pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Agora todos os dois tinham mandatos eletivos, os deputados tinham mandatos de 3 anos e os senadores de 9 anos, e o Poder Judiciário, com os tribunais federais, com juízes federais e, sendo o órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal. Uma curiosidade sobre essa Constituição é que os membros do Poder Judiciário não estavam proibidos de exercer atividades político-partidárias, então eles podiam ser membros do Poder Judiciário e também fazer qualquer coisa dentro dos partidos, enfim. E uma outra curiosidade é que o Poder Legislativo Estadual poderia ser bicameral, ou seja, Câmara dos Deputados Estadual e Senado Estadual. A Bahia teve esse modelo, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco também adotaram esse modelo. Essa situação vai durar até 1930, quando a gente vai ter um golpe de Estado que vai colocar Getúlio Vargas no poder, muito contrário às oligarquias que dominaram esse período da República de vigência da Constituição de 1891. E ele vai tomar o poder com a iniciativa de que não, vamos fazer uma nova ordem democrática, de fato mais representativa e tal. Só que ele vai demorar um pouco para fazer isso. Vai eclodir uma revolução constitucionalista em 1932, puxada por São Paulo, que vai ser derrotada pelas tropas federais. Só que o grande legado dessa revolução é que ela vai acelerar o processo de construção da Constituição, que vai ser de fato criada, e aprovada pelo Parlamento em 1934. Quais são as exclusividades da Constituição de 1934 em relação aos 3 poderes? Primeiro, os constituintes já prevendo que Getúlio tivesse intenções de se perpetuar no poder ad eterno, eles deram mais poder ao Legislativo. Então, todas as posições, todas as atitudes que o presidente da República viesse a tomar deveriam ser aprovadas pelo Congresso. Então, se, por exemplo, Getúlio quisesse viajar para o exterior para visitar outros países, que é uma coisa muito comum, ele tinha que pedir autorização para o Congresso. O estado de sítio, que foi um mecanismo muito utilizado durante a República Velha, tinha que ter autorização do Congresso. E como era exercido o Congresso nessa época? A gente tinha a Câmara de Deputados e o Senado. A Câmara de Deputados, ela legislava sobre tudo no Brasil. E o Senado era mais referente aos estados, a tratados internacionais, enfim. A Câmara dos Deputados ela tinha representantes eleitos do povo. Nessa época, agora sim, a gente vai ter uma representação mais democrática, porque agora sim o voto vai ser independente se você tem dinheiro ou não. A gente vai ter o voto feminino, que é uma conquista
da Constituição de 34, mas além desses representantes eleitos pelo povo, a gente também vai ter representantes eleitos de instituições, de associações, corporativistas, ou seja, é como se a OAB tivesse um deputado que a representasse no Parlamento Brasileiro, como se a Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, tivesse um deputado que a representasse no Parlamento Brasileiro. E o Poder Judiciário, a grande adição do Poder Judiciário aqui vai ser a Justiça Eleitoral, que vai garantir uma eleição mais verdadeira, sem fraudes, como acontecia no período da República Velha, e também com o Supremo Tribunal tem a denominação mudada. O Supremo Tribunal Federal vai passar a chamar Corte Suprema. Enfim, essa Constituição vai ter vida curtíssima, porque em 1937, com medo de uma ameaça comunista e tal, Getúlio Vargas vai tomar o poder, e aí a gente vai ter uma nova Constituição inspirada na Constituição polonesa de 1935, que é uma Constituição fascista, escrita por um deputado mineiro chamado Francisco Campos. Só que se a gente for definir essa Constituição em uma frase, se o próprio Getúlio pudesse definir essa Constituição em uma frase, seria nessa aqui. Eu sou realmente a Constituição. Isso aí, presidente. Isso acontece porque Getúlio vai tomar o poder e aí ele dissolve o Parlamento, dissolve o Supremo Tribunal Federal e vai governar durante o período de 37 a 45 o Decretos-Lei. Ele manda, a Constituição sou eu. Em 45, depois que as tropas brasileiras lutaram junto das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial, eles voltam, poxa, a gente lutou contra ditaduras na Europa, a gente derrotou o fascismo na Itália, por que a gente vai continuar aceitando que Getúlio mande no Brasil de forma ditatorial? Então eles vão tirar Getúlio do poder, em 46 a gente vai ter uma nova Constituição, e aí sim a gente pode dizer que teve um período de normalidade democrática no Brasil, mas entre aspas, e eu vou explicar por quê. Mas aqui a gente vai ter de novo a separação clássica de poderes que Montesquieu previu, em executivo, sendo exercido pelo presidente da República, legislativo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e o judiciário, com os membros do Poder Judiciário, sendo o órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Só que esse período ele vai ter sérias instabilidades, porque a gente vai ter sucessivas tentativas de golpe de Estado. Getúlio vai ter uma tentativa dos militares darem um golpe em cima de Getúlio, ele vai suicidar, e aí a gente vai ter um período em que ainda vamos permitir presidentes eleitos, então Juscelino Kubitschek vai ser eleito, mas ainda assim vão tentar derrubar a posse de Juscelino Kubitschek. Depois a gente vai ter Jânio Quadros, esse renuncia depois de 8 meses no mandato, e aí a coisa fica complicada. Por quê? Nessa época a gente já estava sob Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética já disputavam pelo controle mundial. Então, quando o Jânio renuncia, o João Goulart, que vai estar em visita oficial à China, vai ter que assumir o poder. Só que como ele está em visita oficial à China, é como se ele tivesse um atestado de sou comunista. E os militares não vão gostar nada disso. Eles vão ameaçar, inclusive, derrubar o avião que está trazendo o João Goulart para o Brasil. Ele vai se refugiar no Rio Grande do Sul, onde ele tem um cunhado dele, Leonel Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, já preparando uma possível resistência armada, um clima tenso de guerra civil, quando o parlamento aprova uma emenda constitucional permitindo o parlamentarismo no Brasil. Ou seja, quem vai exercer o poder executivo agora é um gabinete de ministros chefiado pelo primeiro-ministro, e não mais o presidente da República. Essa foi a fórmula que o Congresso Nacional encontrou para evitar uma guerra civil, e aí de fato a gente vê a importância que os poderes tinham, a independência que eles tinham, enfim, sobre os outros. Esse vai ser um mecanismo efetivo, a gente vai ter inclusive como primeiro-ministro, a primeira pessoa a ocupar o cargo de primeiro-ministro, Tancredo Neves. Depois de um ano e meio a gente vai ter um plebiscito que permite a volta do presidencialismo, então João Goulart volta a ser presidente, com os poderes de presidente, enfim. Só que a gente vai ter uma série de eventos que vão preparar um golpe de Estado que vai ser consumado no dia 1º de abril de 1964, na madrugada, na verdade, do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64. E aí a gente tem até um trechinho aqui para mostrar de como é que isso aconteceu lá no Congresso. O senador Auro de Moura Andrade, que é o presidente do Senado, declara vaga o cargo de presidência da República. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem,
Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E aí, bom, é o período de maior tristeza da história democrática brasileira, né, de perseguições políticas, enfim. E no dia 9 de abril a gente vai ter a primeira instituição do Ato Institucional número 1, perdão. Ele vai ser escrito pela mesma pessoa que escreveu a Constituição de 1937, Francisco Campos, para vocês verem que essa pessoa tinha apreço por ditaduras. E aí isso concentra poder nas mãos dos militares, que vão exercer o poder executivo. Eles tomam para si o poder de legislar, o poder de julgar. Os ministros do Supremo, a princípio, vão ficar calados, vão apoiar o golpe, mas logo no Ato Institucional número 2, os militares aumentam o número de juízes do Supremo de 11 para 16 para garantir maioria nas decisões, para que não tivesse oposição nenhuma no Poder Judiciário. Então, aí em 67 a gente vai ter a Constituição dessa ditadura militar, só que ela também é mais uma Constituição para inglês ver, porque os militares vão governar de fato por atos institucionais. A gente tem aí, né, já falei do Ato Institucional número 1, mas acho que todo mundo conhece bem o Ato Institucional número 5, que é o que caça poderes, que é o que autoriza a censura da imprensa, enfim, muitas atrocidades cometidas nesse período. E aí os militares, já no final ali da década de 70 para o começo da década de 80, vão se acostumando ali com a ideia de perder o poder, né, e tal. E aí a gente vai ter a eleição em 85, o primeiro civil, eleito ainda por voto indireto, o Tancredo Neves vai ser eleito presidente, só que ele não vai tomar posse. Quem vai assumir é o José Sarney, como nosso primeiro presidente civil, e ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para que, de fato, a gente retorne, né, a normalidade democrática. E a gente tem um momento muito bonito da história do Brasil, que é a promulgação da Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 1988. Vamos ver um trechinho. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E é essa Constituição que vai reger a gente hoje. A gente vai começar a explicar agora como os três poderes vão funcionar no Brasil a partir da Constituição de 88. E eu espero que você tenha entendido como é que a gente vai chegar nessa situação. Teve um longo processo, várias ditaduras, vários golpes de Estado, um poder sobre o outro. Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você está assistindo pelo IGTV, não esquece de curtir, de comentar para ver o que você quer ver aqui no Simples, né? Para falar com a gente o que você quer ver aqui no Simples. E também de compartilhar nos seus stories para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo e salvar também. Assim você ajuda muito a gente a produzir esse conteúdo. Eu quero agradecer demais da conta a Maíra e ao Ian pelo convite que me fizeram para participar do Simples. Eu estou muito feliz e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abração e até a próxima. Valeu!